Uma das coisas que os filmes de terror de Hollywood nos ensina é: não trabalhe em filme de poltergeist ou do exorcista. Por incrível que pareça, o aviso não serve para nenhum outro filme de terror em que os personagens sejam assombrados, possuídos ou atormentados por forças sobrenaturais. Mas curiosamente serve muito bem para esses dois filmes. Na prática, esses dois filmes aí são iguais a outros milhares do gênero terror, mas por algum motivo esses filmes tendem a ser associados a mais mortes, ferimentos e acontecimentos estranhos do que os outros filmes. Alguns filmes têm até a reputação de serem amaldiçoados, o que seria ridículo se não houvesse tantos atores confiáveis e outros membros da equipe descrevendo as coisas assustadoras que acontecem no set. A primeira vítima da maldição de O Exorcista. Que o filme O Exorcista é um dos filmes mais assustadores em relação a filmes de terror de todos os tempos, ninguém tem dúvida. O filme foi associado a uma tonelada de incidentes bizarros, como um incêndio que destruiu todo o cenário, exceto o quarto da garota possuída, que é super assustador. E teve também um relâmpago que acertou uma cruz de 400 anos na rua onde o filme estava estreando. Quase toda a equipe, ao começar a perceber essas coisas e associar a temática do filme, entrou em desespero. Chegaram até a contratar um padre para vir abençoar o elenco, a equipe e todo o set. O filme de terror assustava até a equipe do set. Algumas pessoas até pensaram que o próprio filme foi amaldiçoado. Segundo The Guardian, na época, o filme também foi associado à morte de 9 pessoas diferentes, desde o vigia noturno a um profissional de efeitos especiais. Mais notavelmente, o ator Jack, que interpretou Burke no filme, o cara que é jogado pela janela pelo demônio furioso, contraiu gripe durante a epidemia de Londres de 1973 e morreu de complicações. Agora sabemos que as pessoas morrem de complicações de gripe o tempo todo, mas Mac morreu na época da estreia e 8 pessoas o seguiram. Então, será que foi mesmo apenas uma coincidência? A primeira vítima da maldição Poltergeist. Poltergeist é um filme de terror clássico de terror, que conta a história de pessoas que constroem e vivem em uma casa em cima de um cemitério e que são assombradas por palhaços de brinquedo, parcialmente devoradas por árvores e sugados para armários intradimensionais. Em outras palavras, é uma metáfora clara para a vida no subsídio americano. O filme Poltergeist original foi um dos filmes mais assustadores da sua época, tão assustador que algumas pessoas pensam que o filme incomodou as verdadeiras forças do mal, que se levantaram em protesto e assombraram o set e o elenco de verdade. A franquia Poltergeist foi associada a tantas mortes que a maioria das pessoas perdeu a conta. E a primeira foi Dominique Dunne, que interpretou a filha adolescente da família mal-assombrada. De acordo com a revista, Dunne foi assassinada por seu ex-namorado em 1982, no mesmo ano em que Poltergeist estreou nos cinemas americanos. John, um chefe talentoso que trabalhava como assistente-chefe de Wolfgang Puck, a estrangulou algumas semanas depois que ela terminou seu relacionamento. O que parece mais um dia em Hollywood, exceto que ela não foi o último do elenco de Poltergeist a morrer. A maldição Poltergeist estava apenas no início. A estrela do filme original, a adorável garotinha que foi sugada para dentro do seu armário e acabou inexplicavelmente dentro de um aparelho de televisão. De qualquer forma, o Hulk estrelou 3 dos filmes da franquia de terror Poltergeist.
antes de morrer, repentinamente aos 12 anos, pouco antes do último filme da trilogia ser lançado. De acordo com o jornal La Times, o Hulk morreu de um problema congênito não diagnosticado. Sua causa oficial de morte foi estenose intestinal, uma obstrução intestinal grave e causou infecção e choque séptico. O Hulk sentiu uma dor abdominal aguda e sem causas aparentes e foi levada às pressas para o hospital, onde morreu na mesa de operação. Poltergeist continuou fazendo vítimas. O assustador padre em Poltergeist 2 não era tão icônico quanto o palhaço aterrorizante ou a velhinha que disse "essa casa tá limpa" e não tava. Mas ele ainda é um dos elementos mais memoráveis do filme. Ele também morreu durante a pós-produção, provando assim, de uma vez por todas, que ninguém deveria estar nem fazendo um filme de Poltergeist nunca. A verdade era que, sem saber, ele já estava morrendo durante as filmagens. Os olhos fundos, a pele amarelada e a estrutura do esqueleto que ajudaram a tornar o personagem tão assustador não eram efeitos especiais de um filme de terror. Eram sintomas de câncer em estágio avançado. O nome do ator era Julian Beck. O próximo caso não fala do último ator de Poltergeist, conectado à sua suposta maldição, mas é o último sobre o qual vamos falar porque está começando a ficar meio redundante e assustador. Will Sampson interpretou o xamã nativo americano Taylor. Morreu em 1987, após passar por um transplante de coração-pulmão, que era arriscado, apenas cerca de um ano após o lançamento do segundo filme de Poltergeist. Mas antes de dizer com certeza é a maldição, saiba que Sampson tinha uma doença degenerativa chamada esclerodermia, que causa problemas de coração, pulmão e pele. A operação, que tinha muito poucas chances de sucesso para começar, foi um último esforço para salvar a sua vida. A maldição de O Exorcista retorna. O Exorcista também não foi uma produção de terror com poucos incidentes. De acordo com o site Screen Hunts, a atriz grega que interpretou a mãe doente do padre morreu 9 dias depois de Jack ter sucumbido à gripe comum. O Exorcista era o único crédito de atuação de Maliaros. O diretor William a descobriu em um restaurante grego em Nova York e perguntou se ela queria participar de um filme. Pobre senhora. Ambos os atores não tinham muito em comum. Ela era uma atriz de carreira e Maliaros teve um início tardio em sua curta carreira, mas os dois interpretaram personagens que morreram no filme e depois morreram na vida real. Então sim, isso é assustador de verdade. Maliaros, inclusive, tinha 89 anos quando morreu. No entanto, a sua morte foi devido a causas naturais, o que sugere que ela faleceu pela idade avançada. Para finalizar, existem outras histórias e outras ocorrências macabras envolvendo ambos os filmes e outros filmes de terror também. São temas que muitos atores e atrizes tentam evitar com medo de maldições como essas. E então, o que vocês acharam dessas ocorrências assustadoras? Deixem aí nos comentários se vocês já tinham ouvido falar sobre alguma delas e se sabem mais alguma que faltou aqui nessa história de hoje. O nosso vídeo agora vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima!